estamos de volta com o SC no ar com uma ótima notícia para a economia catarinense. É que o Estado, Rafaela, foi o primeiro do país a anunciar o fim da crise financeira. O governador Raimundo Colombo fez o balanço positivo do primeiro semestre e acredita em um salto na economia até o final do ano. O repórter Alan Rothermel tem mais informações para a gente. Entre os meses de janeiro e junho deste ano, a arrecadação de impostos em Santa Catarina ficou acima do esperado. Aliás, ficou maior do que no mesmo período do ano passado. Nos meses de julho e agosto, o resultado também foi positivo. Além disso, a geração de empregos foi destaque no estado. E a folha de pagamento dos servidores está em dia. Esses são 3 pontos positivos que marcam a gestão do governador Raimundo Colombo em 2017. E para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora então com o governador. Governador, obrigado pela entrevista. O senhor tem feito vários balanços sobre esses meses aqui no estado, os meses em que muitos estados no país atravessam uma crise muito profunda e Santa Catarina tem um destaque positivo, é isso? É isso. O ano de 2016 foi muito duro para nós. A arrecadação caía todo mês, a despesa não cai, porque não tem, o serviço público tem a estabilidade, não tem, é muito difícil os ajustes, e nós tivemos muitas dificuldades em 2016. 2017 está melhor. A arrecadação, de fato, ela está bem acima da inflação, nós estamos numa faixa de 8% de arrecadação. Se você considerar uma inflação de 3%, você tem um ganho de 5%. Como não houve aumento salarial, nós estamos recuperando toda a condição. Não atrasamos salários, né, e conseguimos fazer muitas obras, o que gera um ciclo virtuoso na economia, e o nosso estado hoje é um dos melhores estados do Brasil, se não o melhor. Então, eu acho que os 4 meses que restam, agora esse quadrimestre final, será ainda melhor, porque há visivelmente uma retomada do crescimento da economia. E com isso você vê o estado se destacando, porque nós fomos o primeiro estado, o último estado a entrar na crise, porque nós não aumentamos impostos. Eu acho que isso foi uma decisão difícil, duríssima, mas muito importante para estabelecer a força econômica do estado. E nós estamos sendo o primeiro estado a sair da crise exatamente porque ficou mais vantajoso investir aqui. Eu vou te dar um exemplo. Hoje a gente recebe em média 8 ou 10 empresas querendo investir. Então a gente vê o consumo de energia elétrica crescendo, né? Os bancos emprestando mais dinheiro. Hoje eu estava vendo o balanço do BRDE, a procura é muito maior. Agora eu estava ali com 10 embaixadores de países diversos vindo investir em Santa Catarina. Então é uma retomada boa de crescimento. Dá para dizer assim, ó, o pior passou. Ainda tem muitos desafios, mas com certeza, sob o ponto de vista econômico, o pior momento já passou. Governador, um dos setores mais sensíveis, né, a falta de recursos, de investimentos que a gente percebe em todo o país é a área da saúde, né? Como é que está essa questão aqui no estado? A gente acompanha aí reivindicações de repasses ao CEPOM, de cirurgias eletivas, mutirões, né? Como é que o estado vem trabalhando para equalizar, então, essas demandas? São vários os fatores. Primeiro, não está havendo o repasse adequado do governo federal, né? Então, eles estão fazendo um esforço, mas os recursos estão atrasados. Por outro lado, há uma demanda da sociedade muito maior, porque muitas pessoas tinham um plano de saúde, tiveram que sair, perderam o emprego, perderam o plano de saúde, e isso fez com que aumentasse muito a demanda. Também há muitas decisões judiciais que aumentam o custo. Então isso explodiu os custos da saúde. Nós tivemos, porque a receita do estado ela é um U, né? Então os piores meses é maio, junho, julho, agosto, e agora ele começa a crescer. Então nós temos um projeto de lei que está sendo votado na Assembleia do Porto de São Francisco, que vai aportar uns 100 milhões de reais, né, que é fundamental. O SC Saúde também, uns 100 milhões, nós vamos arrecadar até dezembro. O aumento de arrecadação, nós vamos aportar mais uns 100 milhões e mais 100 milhões do Refis. Então nós vamos poder aportar até dezembro 400 milhões de reais novos na saúde para ir resolvendo esse problema. Então, agora começa a melhorar. Já em agosto a gente aportou um valor bem maior. Então, essa é uma situação de equilíbrio. A área mais crítica é a saúde. Nós temos que aportar um recurso um pouquinho maior agora na segurança pública. Houveram despesas extras com todas essas ocorrências, né? E também no sistema prisional. Mas isso está sob controle. O resto todo do governo está em absoluta normalidade. Então, o grande desafio agora é a saúde. E nós vamos enfrentar gerando recursos novos para poder enfrentar esse aumento de custos. A expectativa dos analistas é que o Brasil cresça esse ano, o PIB, 0,5%. Mas Santa Catarina, pelo jeito, o governo espera um crescimento de 1%. Isso ainda se mantém, essa expectativa otimista? A nossa previsão do crescimento da economia em Santa Catarina vai ser maior, vai ser entre 2% e 3%. Né? Isso significa uma receita, porque a gente multiplica por 3 o impacto na receita. Então nós vamos ter entre 8% e 9%, que é o que nós estamos tendo até agora. Então o importante é ver a economia reagindo com todo esse cenário.
E tem muita notícia ruim, né? Tá muito um quadro assim de muito pessimismo, tem gente torcendo para dar errado. E isso, claro, prejudica o ambiente, né? Mas mesmo assim, eu não tenho dúvida de que nós vamos cumprir nossas metas e vamos superar as metas. Nós vamos terminar o ano bem e praticamente bem melhor do que nos últimos 4 anos. Tá certo, governador. Obrigado então pelas informações. Governador Raimundo Colombo, que fez um balanço aí pra gente desses meses de governo, de janeiro até agora, e as expectativas já para 2018. Nós voltamos aos estúdios. Obrigada, Alan, pelas informações, e esse balanço, né, positivo feito pelo governador Raimundo Colombo, ele é um dos assuntos aí para a nossa comentarista de economia, Janine Alves, que já está aqui no estúdio conosco. Janine, muito bom dia para você. Bom dia, Rafa. O governador foi enfático, né? Disse que o pior já passou, ou seja, Santa Catarina foi o último estado a entrar em crise, o primeiro a sair dela. Agora, ainda assim, nós temos desafios, né? E os desafios são grandes, Rafa, muito grandes nesse momento, até porque a economia reage de uma maneira ainda muito lenta. Por mais que a gente saiba que Santa Catarina larga na frente com bons indicadores, mas a gente sabe que até isso chegar na arrecadação de uma maneira mais consistente vai deixar o grande desafio para o governo. Porque realmente a arrecadação precisa aumentar para que o governo tenha recursos para investir na saúde, na educação e na segurança pública, enfim. E a gente sabe que falta ainda muito para uma normalidade desses indicadores. E a economia, ela requer, se você vai ao longo da cadeia aumentando, por exemplo, você tem uma reação no início, e até isso chegar na geração de impostos, né, a gente tem que reconhecer que hoje o Estado passa por um momento delicado, os municípios passam por um momento delicado, é a população que sente na ponta, é a população que está sem falta de medicamento, está com falta de medicamento, está com dificuldade de atendimento, cirurgias... Está sem emprego Está também. sem emprego, exato. Você soma isso. Então não adianta só se falar que a situação está excelente, não, vamos reconhecer o problema, vamos mostrar que existe o caminho. E o caminho é positivo? É. Ao longo dos próximos meses a gente vai ter uma recuperação mais consistente? Sim. Santa Catarina está se recuperando além da economia brasileira. A gente está realmente bem no cenário nacional. Mas isso não significa que na ponta as pessoas ainda não sintam o reflexo de uma crise muito grave. Agora traz esperanças, né, pra gente aí. Pelo menos a esperança. Esse balanço positivo do governador. Exatamente, é uma sinalização positiva, inclusive para quem está pensando em investir, para quem está procurando um novo emprego, investir na própria carreira, né, e seguir adiante de uma maneira para resolver o problema, não viver só o problema. A gente tem que positivamente buscar uma solução.